Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai e Espírito Santo. Amém. Estamos aí, na nossa sequência, para falar um pouco mais do matrimônio, principalmente sobre o aspecto cristão. A gente percebeu do que ficou exposto ontem e que prosseguiu hoje, que a salvação do mundo está na família, viu? Vocês podem muito bem já ter notado isso, ser convencido. Então nós precisamos absolutamente fazer tudo. Vocês que são casais, que querem viver segundo Cristo, fazer tudo para resgatar os valores do matrimônio cristão que estão sendo enxovalhados de mil maneiras pela TV, principalmente pelas novelas. De que jeito que a gente resgata os valores matrimoniais cristãos? Vivendo, dando testemunho de que a vida cristã é de família, é o caminho que os pais podem indicar aos filhos para a busca da felicidade. Os filhos têm que ver nos próprios pais qual é o ideal da vida humana. Tem que descobri-lo aí. Aí a gente resgata os valores matrimoniais. Então, testemunhar o matrimônio cristão como o caminho da felicidade. Vocês vejam bem, quando Deus pensou na humanidade, criou um casal, né? Nossos primeiros pais. Quando o mundo se perdeu e Deus quis resgatá-lo, organizou uma família em Nazaré. Deus colocou a salvação do mundo na família. Então nós temos que considerar mesmo a família como aquilo que maior e melhor podemos ter neste mundo. Para que nós possamos frente a todas essas ideias perniciosas que se espalham por aí afora pelos meios de comunicação sobre o valor da vida matrimonial, nós temos que consultar com certa frequência o pensamento de Jesus Cristo. Para nós não interessa saber o que pensa aquele jurista, o que pensa aquele crânio, o que pensa aquele homem célebre. Não. Vamos saber o que é que Cristo pensa do matrimônio. Então a gente abre, por exemplo, São Mateus capítulo 19, diz assim, que os fariseus vieram perguntar a Jesus para pô-lo à prova. Nunca vieram perguntar para saber o certo. Só perguntam para pôr à prova. Significa para atrapalhar Jesus Cristo. É permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Existe um motivo que legitime o homem abandonar a sua esposa? Que lhe dê esse direito? Existe um motivo? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher? Olha só, cada palavra precisa ser meditada. No começo, o que significa? Que a lei de Deus no começo vai ser a lei de Deus até o fim. Porque Deus não envelhece, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Não lestes que o Criador no começo, leram? É a resposta que nem Cristo diz, essa é a resposta. Fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, aquela frase que nós temos que ter na cabeça, decorada, e saber dizer, Mateus 19,6, está aí: não separe o homem o que Deus uniu. Olha a sentença de Cristo. Essa sentença saiu da boca daquele homem. Não saiu da cabeça de um homem qualquer, não, de jeito nenhum, de um sábio deste mundo, é de Deus mesmo. Não separe o homem que Deus uniu. Não separe. Aqui atrás, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Para se casar, precisa deixar o pai e a mãe. Significa, corte o cordão umbilical. Não fique toda hora telefonando para casa para saber o que a mãe diz, o que o pai pensa. Agora é uma nova vida a dois. Deixará pai e mãe. E se unirá à sua mulher. Aqui já está a lei do sexo. Para que o homem se una segundo a lei de Deus
sexualmente, precisa que seja com sua mulher. A prostituta é sua. A filha do outro é sua. Aquela desconhecida fácil é sua. Vocês estão percebendo que esse sua aí, não é que a mulher está suando, não. Não é, não. É que ela tem que ser sua. E formarão uma só carne. Então está dentro do plano estabelecido por Deus. Respondeu muito bem, mas eles não ficaram satisfeitos, como nunca ficavam satisfeitos. Só se calavam quando Cristo lhes tapava a boca, né? Dando aquelas respostas sábias que eles não podiam retrucar. E perguntaram-lhe de novo, por que então Moisés permitiu dar o documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Moisés, quando se tornou chefe do povo judeu no Egito, ele já encontrou a situação de divórcio introduzida. Então, não podia mais. Né? Nós agora que temos na legislação brasileira o divórcio, quem que vai tirá-lo de lá? Já está aí, uma situação criada. Então Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés tolerou o repúdio das mulheres. Tolerou não significa que Moisés quis, que Moisés introduziu, significa tolerou. Por causa da dureza do vosso coração. O que é dureza de coração na Escritura? Significa homem que não ouve mais Deus. Então se chama duro de coração. Por isso que se convida a abrir vossos corações. Ó Deus, que instruíste no coração dos vossos fiéis. Deus pega sempre o coração do homem. Por causa da dureza do vosso coração. Mas no começo não foi assim. Olha como ele volta no começo. No começo não foi assim. Olha, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar a sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso. Matrimônio falso não é, um não é marido e a outra não é esposa, né? Os dois estão unidos aí, se juntaram. Se abandonam, não houve quebra de laço matrimonial. Exceto em caso de matrimônio falso. E esposar uma outra, comete adultério. E aquele que esposar uma mulher rejeitada, comete adultério também. A lei de Cristo é clara, clara. Essa é a nossa lei, é a lei cristã. Vamos ver, depois de alguns anos, como é que São Paulo explicava essa lei de Jesus Cristo. Vamos ver. É só abrir a primeira carta dos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 7, de 10 a 11. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Eles tenham cuidado de dizer, não é lei minha, não. É lei de Jesus Cristo, o Senhor. Que a mulher não se separe do marido. E se ela estiver separada, já aconteceu a separação. Que algumas vezes, né, não tem como evitar, não é? Está sendo impossível a vida matrimonial, então os dois se separam. Qual é o procedimento deles depois? Como deve ser a vida deles depois? Ele vai dizer, se ela estiver separada, que fique sem se casar ou que se reconcilie com o seu marido. O que significa isso? Nunca diga para um casal, o remédio é você se separar. Porque o remédio está aqui, reconcilie-se. Reconcilie-se. Olha, eu tenho lembrança, muitos anos atrás, mais de 20 anos, quando o Cursilho estava no auge. Esse movimento de Cursilho, que foi o Espírito Santo que o introduziu no mundo, foi aquele que despertou a consciência cristã no homem. O primeiro grande movimento cristão que abalou, no bom sentido, a humanidade cristã. Então lá em Jundiaí, os cursilistas se reuniam sempre em grupos para orar, estudar e programar alguma ação. Eles disseram, vamos fazer alguma coisa diferente. Um deles teve uma ideia. Vamos falar com as autoridades, pedir a permissão, e nós vamos pedir que nos dê o elenco dos casais que já começaram o processo de separação. Cada um de nós toma um e vai conversar com eles. Só para no quente, para dizer, espere mais um pouco, quem sabe nós vamos reconciliar, porque alguns diziam, não tenho jeito para falar. Não, é muito fácil você fazer uma visita de amizade e dizer, espere um pouco, não tenha pressa não, né? Quem sabe mais adiante a gente resolve isso. Bom, eles tiveram a lista de 38 casais. Eu vou ser curto na história. Depois de um ano de contato com eles, de vez em quando uma visitinha, 31 casais mandaram arquivar o processo de separação.
Eram aqueles casais dos quais todo mundo diz, não tem mais jeito, é só separar. Está vendo? 31 foram salvos. O que significa? Faltava Cristo no meio deles, não faltava? Houve quem colocou Cristo no meio deles. Bastou. Gente, quando existe problema no casal, o que está passando, hein? Ainda Cristo não tomou pé naquele casal. Porque se ele tiver o seu devido lugar na vida matrimonial, no coração dos casados, Jesus Cristo irá resolver o problema. Ele é a solução para tudo. Está aí. Então, se reconcilia com o seu marido. Igualmente, o marido não repudia sua mulher. Aqui está. A reconciliação. Procurar de todas as maneiras. Então, nós vimos aqui que o matrimônio, uma vez assumido, é para valer, segundo a mente e segundo o plano de Deus. É para valer. Então, coloque essas ideias na cabeça do seu filho e de sua filha. Porque hoje eles fazem matrimônio de experiência, né? Vamos casar, se der certo, tá bom. Se não der, cada um dá um jeito. Não é assim que hoje faz? Cada um dá um jeito. Se é plano do mundo, não é de Deus. E nós abraçamos o programa de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que provar para o mundo que vivendo de acordo com a lei de Deus vale a pena. Que vale a pena. Então põe na cabeça do filho e da filha. Pode ser que um filho, uma filha de vocês, diga assim, e pai, e mãe, isso aí já sua ideia é superada. Hoje não é mais assim não, porque costuma-se falar isso, né? Hoje não é mais assim. O mundo modificou a vontade de Deus, não é mais assim. Você continua falando do mesmo jeito, viu? Porque a gente sabe que a voz do pai e da mãe, o exemplo do pai e da mãe, se grava fundo no coração de cada filho e de cada filha. Se não é hoje, que hoje por acaso eles se desviarem, um belo dia eles vão reconhecer que o pai e a mãe têm razão. Quando eles acertarem a própria vida e começarem a refletir seriamente, eles vão se colocar na linha do pai e da mãe. Nunca desanimar de dizer o certo, a dizer a verdade a um filho ou uma filha. Nunca. Não deixe de dizer. Mesmo que eles digam, o senhor é quadrado. Uma vez veio uma moça falar comigo, eu tinha conhecido desde criancinha. Em Campinas, ela foi para São Paulo, se formou, eu muito amigo da família dela, quando ela veio para Campinas formada, foi visitar. Conversamos, lá no meio eu fiz uma pergunta, porque eles querendo saber dela se ela tinha mantido aqueles princípios que havia aprendido em criança. Ela disse, isso, pastor, isso aí são já ideias vencidas, superadas. Eu insisti um pouco, ela disse, eu estou vendo que o senhor está meio quadrado. Falei, minha filha, não é que eu seja quadrado, é que eu não quero ver você antes do tempo redonda. Aí ela entendeu o caso. Não é verdade que tem muita moça arredondando antes do tempo por aí afora? Em São José da Boa Vista também existe, em toda parte, né? Existe muita moça arredondando antes do tempo. Então hoje o sexo está livre, a televisão já educou toda a gente, entre aspas, né? Que o sexo é livre, que o sexo é tabu e não tudo mais. Então, o que está acontecendo? Uma porção de moças engravidando antes do tempo. Quando acontece, por exemplo, um desses casos aí, e os dois se amam, o rapaz assume, olha, vamos casá-los, as famílias os abençoam, a igreja os abençoa, Deus os abençoa, que vão em santa paz de Deus. Mas não acontece muitíssimas vezes que o rapaz engravida uma moça e depois ele dá um pontapé e ele sobe e não quer assumir? Não acontece uma posição de vezes disso? Então lá fica a moça grávida e agora? Sem o apoio natural dela, que é o rapaz que engravidou. E agora? Muitas vezes passa na cabeça da moça chegar a outras companheiras e dizer que qual é o médico que dá um jeito aí, hein? Qual é o médico? Infelizmente, sempre, em todas as cidades, há um médico sem consciência que sempre resolve esse problema, né? Em Campinas, tem lá uma clínicazinha somente para aborto, não sei se você sabia. Somente para aborto, todo santo dia. Todo santo dia. É proibido por lei, mas o aborto dá muito dinheiro. E no Brasil, a lei suprema é o dinheiro, né? E
que é a lei suprema do mundo. Então, muitas moças vão lá para olha, eu gostaria de olhar bem, botar meus olhos que já são grandes no olho de todos vocês que são mulheres. Aqui não tem nenhuma mulher que não possa ser mãe ainda, né? Todas ainda estão em condições de ser mãe. Olha, mulheres, quando vocês têm uma razão séria para não terem um filho, tomem as devidas providências para não concederem. Mas desde que, querendo ou não querendo, concederam, cessa o direito e começa o dever da defesa da nova vida que trazem no seu ventre. Não vão fazer a besteira das mulheres italianas que quando esse Papa, esse grande homem de Deus que está aqui agora, no Brasil, fala contra o aborto, as mulheres italianas se reuniram e começaram a protestar na Praça de São Pedro contra o Papa que falava do aborto. Porque diziam assim que nós queremos o nosso corpo livre. Mas olha aí com isso, você percebeu? O Papa nunca falou do corpo da mulher, falou do outro corpo que está dentro do corpo da mulher. Nunca falou da mulher, não, senhor. Ele fala que o aborto é outro, que se respeita o outro que se traz. Porque é o inocente, indefeso. É questão de pensar bem, pôr-se diante de Deus e refletir sobre isso aí. Mas nunca o aborto. Eu sei que isso aqui não serve para vocês que são cristãs. Quem vem aqui quer viver segundo Jesus Cristo, mas serve para você passar a palavra àquela sua amiga que quando fica grávida, muitas vezes vai falar com uma com outra, estou grávida, mas eu não quero esse filho. Então quando acontece de uma se abrir com você, que é amiga dela, trate de ser cristã autêntica nesse momento aí. Autêntica, não cristã mole. Qual é a cristã mole? Quando alguém fala, eu estou grávida, mas não quero esse filho, ela diz, fazer o que se você não quer mesmo, né? Isso é moleza. Isso é cristã mole. A cristã deve aproveitar esse momento para dizer, não faça isso. Diga com firmeza, não faça. Ela não tem coragem de fazer. Porque elas vão contar para as outras para ter um apoio para poder abortar, né? Se ela encontra uma resistência aqui, ela tem medo depois de fazer. Você salva uma vida. E Jesus Cristo no dia do juízo vai dizer, tudo que fizestes ao menor dos meus foi a mim que eu fizeste. Então Cristo vai dizer, você salvou minha vida. Vale a pena ser cristão mesmo. Vamos supor que a moça, por sentimento de maternidade, foi abandonada pelo rapaz, está grávida e quer receber o filho. Aceita o seu filho. Então, a família, mesmo com amargura, engolindo sapo, a amargura, não pode fazer o outro erro de dizer, você não é mais minha filha. Né? Tem que dar um amparo, logicamente. Não podemos corrigir um erro cometendo outro pior, pôr a filha fora de casa. Nunca se pode fazer isso. É a hora que ela tem que ter um apoio. Depois que ela errou, sentir o apoio do seu pai e da sua mãe, da própria família. Bom, então nasce um filho dessa fulana que não tem marido. Muito bem. Que nome esse menino vai receber na escola, hein? É aquele, né? Ele vai receber na escola aí. É aquele. É gostoso para esse menino que nasceu, essa menina, essa criança, não saber quem é o pai? Não é uma felicidade para a gente ter tido um pai, aqueles pais, né? Que a gente tanto amou em criança, não é uma felicidade. Vocês lembram quando o pai da gente chegava em casa e punha os pés assim, que nem esse aqui cruzava, os filhinhos corriam logo, sentavam ali só para o pai balançar. Ele é feliz, só que tem um pai aí com ele, é felicidade. E depois quando o pai pega o sapatão e joga assim, e distrai um pouco, daí a pouco o filhinho sai, enfia os pezinhos dentro e sai arrastando assim os pezinhos, enfia o pezinho. Sabe o que o filhinho está falando? Eu quero ser que nem o papai. E a menininha não pega as coisas da mãe como não põe? Não pega? Ela está falando, quero ser que nem a mamãe. Isso é divino, gente. Isso é felicidade, está nessas coisinhas aí. E o menino e a menina que não tiveram um pai, que não sabe quem é. E muitos deles hoje não sabem nem quem é a mãe. Que vai ser deles, hein? Em Campinas tem o Hospital Álvaro Ribeiro, feito pelo Lions Clube de Campinas. Lá eles recebem essas moças grávidas que vão dar à luz e que não querem o filho. Então eles guardam lá, depois encaminham para a cidade dos menores. Um dia eu entrei nesse hospital, não tenho mais coragem de ir lá, viu, gente?
Porque uma porção de criancinha assim, ó, não sabe quem é a mãe e o pai. Mal e fica em pezinho assim lá naquele bercinho. Eu entrei no meio deles e eles faziam assim, ó, querendo dizer, me pegue no colo. Querendo o colo. Olha, corta o coração de qualquer coração duro. Não aguenta. Não aguenta, não dá de jeito nenhum. Aquelas enfermeiras não podem tomar conta de 20 crianças. Vocês que têm 1, 2 já trabalham, né? Como é que vão tomar conta de 20? Então essas crianças vão crescer sem carinho, sem sentir o calor da paternidade, maternidade do pai e da mãe. Não sente esse calor humano da família. De um irmãozinho, de uma irmãzinha para poder brincar. Vão ser postos no meio dos outros que não tem pai, não tem mãe. Depois lá dos meninos, não sei com que idade eles saem de lá para se defender na vida, né? Já são adultos. O que vão ser esses brasileiros aí, hein? O que vão ser, hein? Honestos? Dá para a gente ser um brasileiro equilibrado? Vão ser maconheiro, traficante, assaltante, assassino, vão enfiar a cadeia, vão dar trabalho para a polícia, vão tomar tiro nas costas. Quem é que devia tomar um tiro na nuca? Não é aquele que fez o menino e não o quis? Vocês estão percebendo a falsidade da nossa sociedade, gente? Estão percebendo como a nossa sociedade é farisaica, é hipócrita. Primeiro, sexo livre, a igreja, os padres se falam contra porque eles não casam, tudo livre. E depois, quando tem esse, que vem a pena de morte. Agora, por que a pena de morte? Né? Primeiro a liberdade sexual, produz essas crianças. Depois a pena de morte. Você viu a incoerência dessa sociedade? Quanta hipocrisia que nós temos aí. O cristão não pode ser hipócrita. Nós temos que fazer frente a tudo isso, não ter medo da onda do mundo, não. Não ter medo, não. Ao menos dentro do âmbito de nossa família, de nossa casa. Colocar os princípios cristãos aí. Bom. Estou falando para as ideias que vocês colocam, né? Na cabeça dos próprios filhos. Não tenham medo. Uma pergunta, quantos filhos vocês têm que ter, hein? Olha, ninguém marque o número de filhos, não marque não. E seria um erro grave quando fazem o curso de noivos, que alguém aconselhasse, por exemplo, antes de se casar, que já estabelecesse o número de filhos. Um erro tremendo. Porque quando você estabelece 3, 2, 4, você diz que para ter comunidade perfeita teria que ser 4. Para ter uma comunidade perfeita, 4. 1 é um egoísta, né? 2, um é rival do outro. 3, o do meio é sanduíche. E 4 dizem que é uma comunidade. Comunidade perfeita. Tá bom. Você marca 3. Você sabe se você vai ter 1? Você sabe se você vai ter 1? Como é que você marcou 3, hein? Não se marca número, não. Como é que faz, então? Quando casou, quanto mais depressa possível, um filho. Quanto mais depressa possível. O casal que sabe. Tem que ver, mas quanto mais depressa possível. Não fique esperando para ter um filho, esperando ter outra geladeira, outro carro, não sei o que lá, e vai para adiante. Quando passa tanto tempo, quando nasce, já nasce neto. já passou tanto tempo que já é vovô, o pai e a mãe. Mas espera, quanto mais depressa possível. Depois que veio uma, a doença tem que parar, né? Tem que parar, vamos ver para adiante. Está para frente, opa, podemos ter o nosso segundo filho. A vida vai dizer, você pode ter mais um filho. Ou vai dizer, vocês não podem ter. As nossas condições não permitem. A nossa saúde não permite. Seja o que for, não é? Então, a vida que vai dizer se é possível o segundo ou não. Vem o segundo, toca para adiante. Vai para frente. Opa, mas temos condições de ter um terceiro. Você vai para o terceiro. Não temos condições de ir para o terceiro. Você para. Mas então não é o cálculo, é a vida que está fazendo você concluir. Decidir. É a vida. Não é cálculo frio, não, matemático. Cálculo é para você dizer quanto boi você põe no pasto, quantas geladeiras você põe em casa. Para filho, não. Você marca o número de filhos. E o casal que quereria ter mais um filho não pode mais. Acontece, né? Não uma só vez, né? Quantos que acontece, né? Queriam ter mais um, não dá mais. Por uma razão ou outra. Ou que não teve nem o primeiro, não vem nem o primeiro. Não vem filho. O que deve fazer? Gente, não tenha medo, adote. Adote. Nós todos somos filhos adotivos de Deus.
Temos direito à vida eterna porque Ele nos escolheu, nos adotou por filhos. E mandou Cristo ser o irmão mais velho da nossa nova família dos filhos de Deus. Somos adotados filhos de Deus. Cada vez que o casal adota um filho, banca Deus. Banca Deus. Não tenho medo de adotar, viu? Há alguém aqui, de vocês, aqui, ou de lá de trás, da retaguarda, que adotou alguma criança? Aqui tem um casal. É o único daqui. Hoje é o único. Diga sinceramente, vocês estão arrependidos de ter adotado? Até riu, né, da pergunta e respondeu logo, mas de jeito nenhum. Segunda pergunta, ama-se menos um filho adotivo do que um filho gerado? Até mais. Está vendo? Todos respondem a mesma coisa, em todos os lugares onde eu faço essa pergunta. Quanto antes, né? Sim, senhora. Sim. A criança completa aquela casa. Sim, está certo. Está muito certo, gente. É uma verdade, experiência. Falando aí, adota, não tinha medo, gente. Olha, quando eu falei de adoção em Pirassununga, um casal veio depois falar a mim, o padre, hoje nós resolvemos, eu não sabia, né? Resolver o quê? Então explicaram, nós estamos casados há tantos anos, os médicos não sabem por que não vem filhos, diz que nós temos condições para ter filhos e não vem filhos, nós queríamos adotar, mas a mãe dela é contra, não adotamos. A sogra, você está vendo a sogra? Mas vai, ô mulheres, para de saber ficar sogra, viu? Ao menos isso, não ponha o nariz na vida de sua filha casada. Porque já não é nariz que está pondo, sabe o que está pondo? Focinho. Aí a mãe não quis, então não adotaram. Agora que o senhor falou, nós vamos adotar. Eu falei, você não vai se arrepender. Falei pro rapaz. É um casal que pode, viu? Então ele chegou depois na enfermeira-chefe e disse, olha, quando tiver uma mãe solteira que não quer o filho, ponha o nosso nome na frente. Tinha 2 já esperando. 2 casais, põe o meu nome na frente. Insistiu. A enfermeira pôs o nome dele na frente. Depois de uns 8 dias já foram chamados para buscar uma criança, porque a fábrica está sempre funcionando mesmo, né? Então, já tinha uma criança lá para ele. Então você pode imaginar a emoção daquela moça vai buscar um filhinho. Você pode imaginar, né, gente? Só quem tem coração de mãe que pode saber o tamanho dessa emoção. Os 2 se preparam, vão lá, a enfermeira os recebeu, deu todas as explicações, todas as informações, e até isso, quando a mãe diz, não quero o meu filho, aquela disse assim, não quero nem ver meu filho. Tristeza, hein? Não quero nem ver. É melhor que não veja mesmo, se não quer que não veja. E que nem saiba para quem foi essa criança. É melhor que não saiba, porque depois ela vai dar problema. Muitas vezes a mãe, depois que deu o filho, quando o filho está crescidinho, a menininha bonita, encontra, vai no juiz e requer, né? É um caso, e atrapalha a vida do casal. Bom, então, foram buscar, vamos ver lá, havia 2 crianças que tinham nascido aí. 2 crianças. Então foram lá, nas mesmas condições. A enfermeira disse, esse aqui é o seu. E eles viram 2 crianças, o rapaz perguntou, e essa outra? A enfermeira disse, não, essa aqui nasceu com os órgãos motores retardados. Nós reservamos essa aqui para vocês, que é perfeita. Sabe que o rapaz sentiu um nó aqui dentro? Começou a olhar para a outra, olhou, virou para a esposa e disse, escuta, meu bem, vamos deixar essa aqui para os outros que estão na fila? Vamos levar a outra? A mulher pega de surpresa, provamos. Adotaram o excepcional. Não tem santo no mundo, gente? Né? Não existe santo na terra hoje? Você quer ato de maior amor do que esse? Estão satisfeitos até hoje. Agora estou fazendo encontro de casais de Pirassununga na nova casa que é paroquial. Salão paroquial. Mas até pouco tempo eu fazia o encontro de casais na APAE. A recuperação lá do excepcional, não é? Essa casa aí. Várias vezes foi vista na rua uma senhora sair com um carrinho na direção da APAE, levando seu filhinho adotivo para a recuperação. Um dia na rua disseram a ela, dá para mim isso aqui? Ela disse, Deus me livre, guarda. Estão contentes com um excepcional.
É para você ter medo de ter um que é perfeito? Não tenha medo de adotar, viu? Não tenha medo, não. Agora, diga a verdade para a criança, desde pequenina. Olha, você nasceu da barriga de outra mãe, mas eu que ninguém, sua mãe morreu. Olha, nem que não tenha morrido, eu absolvo esse pecado antecipadamente. Só para não ficar sabendo. Para não ficar sabendo onde é que está. Vamos lá, viu? A criança não está nem aí. A criança não está aí. A minha mãe é essa aqui, né? Nem sabe da outra. A mãe é aquela que cuida. Está aí. Porque se a gente não disser a verdade desde o início, e a pessoa, quando está com 17, 18 anos, fica sabendo, dá um choque tremendo. E é perigoso. É perigoso. Então, diga-se a verdade desde cedo. Você conta o número de filhos. Não ter medo de adotar. Eu sei que em Morrinhos, quem vai para Caldas Novas passa em Morrinhos, né? Em Goiás. Já foi? Não. Passa em Morrinhos. Em Morrinhos tem um casal goiano que tem simplesmente 14 filhos adotivos e 15 deles. 29 filhos. 29 filhos. E lá onde o Bolinha foi tantas vezes, lá amigo do Dr. Geraldo de Souza. Lá. Então o Dr. Geraldo é o único médico lá de Felisburgo. Ele recebeu uma porturiente lá do fundo do mato que estava meio morta já. Esses casos difíceis, né? E a parteira não deu conta, foram levar lá e ela chegou meio morta. O Dr. Geraldo salvou a criança, mas morreu. Deu tempo de salvar a criança aí. Bom, o pai está aí, tem a esposa e com mais um filho. Depois de uns dias que ficou lá no hospital, querendo que ele podia sair com ela, ele disse: Dr. Geraldo, eu estou querendo ver se encontro aqui em Felisburgo uma mulher que tenha leite para ver se ela cuida do meu nenê também. E como é que eu faço agora voltar para casa, né? Sem a esposa. O Dr. Geraldo animou, sim, faça isso. E ele virou logo do Dr. Geraldo: o senhor não quer aceitar, meu filho? Porque sabia que ele tinha uma criança lá, né? O Dr. Geraldo disse: olha, vai consultar a Dora. O filho da Dora, a mulher dele, trata de Dora. Porque é sempre a mulher que cuida da criança, né? Se ela decidir, tudo bem. Mas consulta. Pegou o filhinho dele e foi lá na dona Dora. Dora explicou o caso. A Dora disse: olha, meu marido não disse nada para o senhor. Não, senhora. É porque nós temos uma filhinha pequenina, mas é excepcional. E ela me dá muito trabalho. Eu e o Bolinha somos testemunhas e a Consuelo também. Do trabalho que aquela criatura dá. Aquele depois, sabe, a comida assim na boca e vem para cá. Põe de novo e vem para baixo. Põe de novo e não pode ser quando. E ela todo santo dia com aquela paciência de Jó, cuidando com o máximo carinho dessa filhinha aí. Então dava um trabalho enorme. Eu dei razão para ela. Quando fiquei sabendo disso, dei razão a ela. Então eu tenho medo de não dar conta de duas. Outra fala: desculpe, doutor Geraldo não me disse nada, desculpe. E foi embora. Foi bater na casa de um baiano, que também tinha simplesmente 15 filhos. Tinha 15 filhos. Quando esse senhor contou o caso dessa criancinha, o baiano nem esperou acabar, pegou, chamou a mulher: venha ver aqui que nós ganhamos. A mulher veio, nem perguntou, levou para dentro, ficaram com 16. No dia seguinte, a Dora ficou com aquele escrúpulo que dá, né? Aquela sensação de culpa, né? Sentimento de culpa da gente. Ela foi lá na casa do baiano, falou: escuta aqui, eu soube que o senhor assistiu aquela criança, o senhor tendo 15, como é que o senhor ficou com 16, hein? Ele disse: a criança é a mão de Deus na roda da vida. Gente, você pensou o que esse baiano falou? Essa frase do baiano, a gente podia abrir a Sagrada Escritura e pôr aqui, ó. A criança é a mão de Deus na roda da vida. Roda da vida. Eu imagino que ele tirou a comparação da carroça. Eu já fui carroceiro também, viu, gente? Alguém de vocês já foi? Quando a gente põe um burro na carroça ou um cavalo, e a carroça atola e o cavalo empaca, e não vai para frente, empaca, porque ele não dá conta, né? Empaca, né? Então ele disse: se a nossa vida empacar, a criança é a mão de Deus na roda que desatola, viu? Esse é o sentido do baiano. A criança é a mão de Deus na roda da vida. Está contente com 16. Não é para ter medo não, viu? Não tenha medo de adotar, não.
falei mais me dirigindo às mulheres, para os homens também, hein, homens. Também os homens têm que mostrar firmeza, convicção da doutrina cristã, essa vontade de você viver o plano de Deus dentro do seu lar. Vou dar um exemplo, que do exemplo a gente tira depois os princípios. Tem um grupinho de homens conversando, dizem que quando um grupinho de homens conversa, ou é futebol, ou é política, ou é mulher, a conversa, né? Então, de repente, no outro lado da rua passa uma daquelas, todo mundo arregala os olhos, que nem de coruja, assim, arregala, e vai acompanhando, né? Acompanhando onde ela vai. Está engolindo com os olhos. E daí vem aqueles comentários que faz, um começa a dizer, eu já estive com essa, já dormi com essa, já fiz isso, já fiz aquilo. Vai se gabando, né? De ter estado com essa mulher, com aquela outra. Muito bem. Eu gostaria que nesse momento houvesse aí um cristão com a coragem de dizer, eu só conheço minha esposa. Sabe o que vai acontecer? Os outros vão rir de você. Vão até caçoar. E sabe o que você faz? Ria junto e deixa que eles continuem. Viu? A caçoar. Ria e não diga mais nada. Você já disse tudo. Você já disse tudo. Viu, gente? Nós temos necessidade desse testemunho de vida. Eu tenho um amigo chamado Fausto em Campinas, que me ajuda muito a dar cursinho. Bom, esse homem foi prestar contas em São Paulo, porque ele vendeu tanto para aquela firma para a qual trabalha, foi prestar conta para o seu superior, no fim do mês. Então ele disse que foi um sábado, fim de mês de sábado, prestou conta, disse que às 3h15 da tarde, eu terminei de prestar minhas contas, meu superior disse assim, ô Fausto, qual é o seu programa de hoje? Nenhum, vou voltar para casa, para Campinas. Ah, rapaz, faço questão de dar para você um fim de semana diferente. Olha meu telefone aí. Telefone, disse para sua esposa, para que eu segurei você aqui. Pois seja assim. Chave do meu apartamento particular, é só você me dizer, você prefere loira ou morena? O Fausto disse, eu agradeço a intenção que o senhor tem de me dar um fim de semana diferente, mas se eu hoje ficasse com uma prostituta, amanhã eu não teria coragem de beijar a minha esposa e minhas 2 filhas. A cara do outro caiu no chão dele. O Fausto disse, ele acendeu um cigarro e começou a despejar a vida dele. Um homem infeliz, cheio do dinheiro, infeliz, brigou com a esposa, andava para cá, para lá. Infeliz. No fim, o Fausto disse, às 5 horas ele terminou, começou às 3h15. Às 5 horas ele acabou de me dizer toda a infelicidade dele. No fim, ele me pegou na mão e disse, Fausto, eu vou prometer para você. Vai me custar, mas eu vou sair dessa foto. Levantaram-se daí 2 homens, viu? Em vez de 2 malandros, 2 homens. Eu pergunto para vocês, homens, não era mais fácil ao Fausto ter aceito a chave? Ter discado para a esposa, meu bem, eis aqui o meu superior exige minha presença até amanhã aqui, são os espinhos da profissão. E passar uma. Não era mais fácil? Era mais fácil, não era? Era. Só que aqui, gente, ele é cristão. Aqui nunca está escrito que Cristo tenha dito, quem quer ser meu discípulo, venha que vai ser mole. Não tem isso. Não tem. Pegue sua cruz e me siga, eu estou junto. Da vida, né? E Cristo está junto, você andar de cabeça erguida. Sempre. Então, testemunho cristão, necessitamos de testemunhos cristãos. Eu me lembro que agora morreu Ivo Vanucci, lá daquele lado de Ituverava, onde eu vou dar encontro de casais, Morro Agudo, Guaíra, Barreto, por aí. O Ivo Vanucci dava essa palestra que o doutor deu agora em Paz de Filhos. O doutor Roberto. Justamente. Está aqui. Muito bem, o Jean aqui está aqui. Aí é um que conhece o Ivo Vanucci, que morreu. Você sabe que ele morreu, né? Justamente ele. Bom, ele foi operado do coração. Quando a mulher dele foi acompanhando o marido, assim, com aquele sentimento, querendo chorar e segurando para não chorar, acompanhando até aquela portinha, onde depois separa, né? Só entra o marido para ser operado, né? Ela acompanhou até aí. Quando ele ia atravessar a portinha, ele falou para os 2 enfermeiros que tocavam, espera um pouquinho aí. Ele teve uma lembrança, olhou para a esposa, tirou fora o anel e disse, escuta meu bem,
eu não sei se saio vivo daqui. Eu quero deixar para você uma lembrança dos 26 anos da minha fidelidade a você, Trejo Brás. Eu sinto, eu que não sou casado, sinto um nó aqui quando faço isso aqui. Dá um nó. Sinto sim. Então, esses são os testemunhos que nós precisamos acreditar. Testemunho cristão. E para contar para vocês outro caso que se passou comigo, lá em Campinas, eu recebi uma senhora que me trouxe a nora grávida que não queria o filho. Então eu conversei com essa nora querendo convencê-la, procurando convencê-la. Ela devia aceitar o filho. Ela dizia que não, estava decidida. Já tinha tratado com o doutor Cristiano que ia depois o dia e a hora. Né? Já tinha tratado tudo. Conversei, quando eu vi que eu estava perdendo meu tempo, eu disse para ela, dona, eu estou vendo que eu perdi meu tempo aqui. A senhora está decidida? Eu já fiz minha parte. Entenda-se diretamente com Deus, viu, dona? Eu levantei para ir embora. Eu não estou perdendo tempo aqui. Ela teve que levantar porque estava no seminário, não estava na casa dela, né? Teve que me acompanhar. Quando eu cheguei na porta, vinha ouvindo uma pobrezinha do bairro. Eu tinha arrumado em Tomazinho com os casais de Campinas, e ela estava esperando o nenê. Quando ela veio ouvindo, eu perguntei, como ela já nasceu? É menino ou menina? Ela começou a dizer, seu vigário. Eu precisava ver que menino bonito que Deus me deu. Começou a elogiar. O filho da coruja é o mais bonito dos filhotes do mundo, né? Sempre assim. E vocês todos são coruja, não são? Todo mundo vocês são coruja. E é bonito o selo. Bom. Então eu falei, e o marido da senhora? Aí ela mudou. Depois que ele voltou a beber, ele perdeu o emprego dele, e o pouco que ele faz, ele gasta tudo na bebida. Quando ele chega em casa, o meu filhinho sai fugindo, porque para não ver a mãe apanhar, para ele não apanhar. Eu andei até perdendo o crédito nos armazéns e passando fome. Um dia ele me deu um pontapé na barriga, quase perdi meu filho antes de nascer. A minha irmã disse para eu largar ele, mas quem sou eu para largar meu marido? Ele foi bom para mim 14 anos. Não sou eu que vou largar. Depois foi Jesus Cristo que me casou com ele no altar, não sou eu que vou largar. Quando eu vi aquilo, eu virei para a outra que estava atrás de mim. Ainda estava aí a outra ouvindo. Falei, a senhora ouviu o que Deus lhe falou agora? Ela ouviu, ela calou. Disse, olha quem teria uma razão para não aceitar aquela criança e estar feliz com ela. E a senhora só porque tem 4 não quer o quinto. Então, ela só queria 4. Engravidou o quinto que paga o passo, né? Olha a razão, você está vendo a razão? Só porque tem 4 não quer o quinto. Mas aí me deu aquele clique e eu falei, pois eu vou dar a razão para a senhora, a senhora vai ficar com 4. Só que vamos fazer assim, deixa que nasça esse que a senhora traz aí. E amanhã cedo, uma navalha bem afiada, passa no pescoço do seu filho menorzinho que está lá em casa. Viu? A senhora fica com 4, viu, dona? Até logo. E foi embora. Foi embora. A mulher catou o carro dela e quando vi a mulher virar na esquina, eu falei, ai. Doutor Cristiano vai ter mais trabalho. É mais um brasileiro que vai embora. Esqueci, porque eu nunca tinha visto essa mulher. Só conhecia a sogra dela. Depois de passado um tempo, veio uma mulher me fazer uma visita. Alguém que ficou vovó. Ela vinha com o embrulho na mão. Era a sogra dessa senhora. Vinha com o embrulho na mão. Só que o embrulho descia, viu, gente? Descia o embrulho. Eu falei, do que se trata? Né? Ela disse, o senhor não lembra que eu trouxe aqui minha nora tantos meses atrás? Me explicou. Agora estou lembrando. O que aconteceu? Aquela noite ela não foi capaz de dormir porque o senhor falou de cortar o pescoço do filho dela. No dia seguinte não teve coragem de ir no doutor Cristiano. Faço questão que o senhor conheça que linda netinha eu ganhei. Quando ela suspendeu aquele belzinho, eu olhei aquela carinha, falei assim, 21 filhos meus. Era o 21º brasileiro que nascia, porque eu disse uma palavra, para não tirar. Diga também você essa palavra, viu? 21º brasileiro. Hoje eu tenho 31. Ontem me deram mais uma fotografia. Não, olha, você está com 32. Me deram mais uma ontem. Viu? Aqui. Logo cheguei aqui. Você está com 32 filhos. Se eu tivesse casado, podia ter meia dúzia, né? Não estando casado, minha gente, eu estou hoje com 31. Viu?
com 31 filhos. Aliás, quando se fala de o padre casar, muita gente pensa que o Papa devia fazer os padres casar, dar licença. Quantos católicos já viram? Eu sou católico, mas eu queria que o Papa desse licença para os padres casar. O Papa não pode modificar o Evangelho, gente. Não pode modificá-lo, não. O que é que nós encontramos no Evangelho? Se a gente for ler aqui aquilo que eu li para vocês do matrimônio, em seguida vem o seguinte: os discípulos, quando Cristo falou que não pode separar o homem da mulher, disseram os discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. É melhor não se casar. Os apóstolos espantaram, né? O que Cristo disse. Então, Jesus Cristo pegou a última frase e disse assim: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra. Qual é a palavra? Não se casar. Mas somente aqueles a quem foi dado. Quem aqui é capaz de entender que convém não se casar? Olha um aqui que é capaz de entender que não convém me casar. Eu, porque recebi. Aqueles a quem foi dado, significa, só Deus pode dar a vocação sacerdotal do celibato, viu? Só. Tem que ser de Deus, a vocação foi dado. Por que ele vai explicar? Há eunucos impotentes, que não pode ter filho, que são do ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens castrados. E há eunucos que assim mesmo se fizeram por amor do reino dos céus. Se fizeram, por amor do reino dos céus, não se casa. É torna comum que não pudesse ter filho. Por amor do reino dos céus, para dedicar inteiramente toda a sua disponibilidade, toda a sua pessoa, todo o seu tempo em favor da família. O sacerdote é alguém que sai da família, deixa de constituir família para se dedicar à família. É a vocação sacerdotal com celibato. E a última frase de Cristo: quem puder compreender, compreenda. Quem é que pode compreender? Quem recebeu. Então vocês estão notando que a vocação sacerdotal está ligada com a vocação matrimonial? Sim, senhores. A vocação do sacerdócio nasce da família. E se volta para a família depois. Todo o bem que ele faz. Não? Meus pais, os filhos de vocês estão vendo papai e mamãe rezar. Os filhos devem ver papai e mamãe em atitude de filhos de Deus. E não existe momento melhor para a criança intuir o que está se passando do que quando a criancinha vê o papai e a mamãe assim ajoelhados, fazendo. Estou falando com o papai do céu. E a criança, que até nesse momento não tinha ideias certas, claras, ela pensava que o pai e a mãe eram os maiores homens do mundo, agora ela está aprendendo que o papai e a mamãe estão falando com o papai. Existe um outro pai lá em cima. Então é maior do que o meu pai e da minha mãe. O que a criança vai pensar de Deus? Ela vai transferir para Deus a imagem que ela tem do seu pai e da sua mãe, que é a melhor do mundo. Essa criança nunca vai ter dúvidas sobre Deus. Nunca vai ter dúvidas. Eu me lembro que eu estava numa das cidades do norte do estado, e na janta com aquele casal que recebe, que coordena, estava lá, e eles tinham 2 filhinhas gêmeas. Tinham 4 filhos, 2 filhas gêmeas, com a idade de uns 4 anos mais ou menos. Nós estávamos nessa conversa. Eu disse para a mãe: Márcia, pergunte para uma das suas filhinhas aí quem é Deus. Daniela, quem é Deus, hein, meu bem? A menina ficou assim, surpresa com a pergunta, pois disse: é a senhora e o papai. Se você soubesse, eu me comovi. Falei, não podia dar a resposta mais linda desse mundo, gente. Porque o pai e a mãe resolvem tudo para a criança, né? Ela, quando falar que Deus fez isso, fez aquilo, o pai e a mãe. Meu pai e a mãe que fez. Ela pensou, olha, para ela, Deus era o pai e a mãe. É o caminho certo para chegar em Deus, para conhecer Deus. Pai e a mãe. Então é preciso que os filhos vejam papai e mamãe rezar. Eu não posso parar de rezar. Seminário, colégio, não. Não é colégio, não é seminário, não é nada. Meu pai e minha mãe lá no sítio. No sítio, tijolado, não era nem ladrilho. Tijolado era a casa lá da roça. Não tinha nem luz elétrica, lamparina de mão à noite. Sim. Hoje as casas de sítio estão vindo da cidade, graças a Deus. Melhoraram, né? Então, a mamãe toda tarde, pensou 3 filhos?
reunia a pitaiada em torno dela. Está na hora de deitar, vamos fazer oração aqui. A gente rezava com a mamãe. Era analfabeta, ensinava as orações direitinho para nós. E então, depois da oração, dava-nos a bênção e nós íamos deitar. Eu, quando deitava, sempre ouvia que a mamãe continuava rezando no quarto dela. Tinha um oratóriozinho lá no cantinho da casa e continuava rezando lá. E a pessoa de idade, quando reza, subia o S, não subia? Tem algum de vocês aqui que já está subindo o S? Você sabe que isso ficou aqui dentro, gente? Você sabe? Olha aqui, ó. Ficou aqui dentro. Está aqui dentro. Eu nunca mais esqueço disso. A mamãe rezando lá, ensinando lá. E todo domingo o papai pegava o cavalo, punha naquele carrinho, 6 quilômetros de distância da cidade. E quando ele arrumava o carrinho com o cavalo e tudo, quem é que vai para a missa? Quem pegava o primeiro lugar, eu montava, os outros sobravam, né? Ou ficava em casa ou ia a pé. Ia a pé. Ele sempre a missa todo domingo. Não falhava um. Aquilo fica aqui dentro da gente. Venderam o sítio, foram todos para São Paulo. Bom, um dia, eu não tinha esse trabalho, tirei um domingo para passar com a família, os familiares lá. Então, falei com o vigário, escolhi uma hora em que não havia missa para o povo, para realizar a missa dos meus pais vivos, os meus irmãos e os meus sobrinhos, não sei nem quantos sobrinhos tem. Bom, a missa muito gostosa para os meus familiares, muito bem. Quando acabei, ia indo embora com a mamãe. O pai chegou, me tocou no ombro assim e disse, filho, acompanha a mamãe, mas eu vou ficar para outra vez que vai começar daqui 15 minutos. Ué, pai, o senhor acabou de participar da nossa agora mesmo, até comungou? Ah, filho, a primeira missa é a minha, todo domingo. Mas eu fico sempre numa segunda, porque se o filho meu hoje não vai à missa, fico eu no lugar dele. Eu posso negar esse homem? Tem um jeito de sair da linha desse homem? Não tem jeito. Não tem jeito. Ele é que me dá firmeza, viu? Pai. Por isso vocês também, que os filhos de vocês vejam, viu? Vejam papai e mamãe rezar. Doutor Geraldo, eu falei a vocês já, lá de Petersburgo, tem mais uma. Ele me disse que estudou medicina na Bahia, Salvador, na Bahia. E disse-me também que só ouvia falar de Deus quando, aos domingos, ia para a casa do pai. Ou nas férias, melhor. Nas férias ia para a fazenda. O pai dele é o fazendeiro. Lá de Salvador. Então o pai chegava ao domingo, dizia, ô Geraldo, hoje é domingo, você não vai à missa? Ah, hoje tem outro compromisso. E o pai ia. Domingo que vem, Geraldo, hoje é o dia de Deus, você não vai lembrar um pouquinho de Deus? Ah, hoje eu não estou com boa disposição. E o pai ia. Outro domingo, Geraldo, hoje a gente costuma rezar um pouco, você não vai lembrar disso aí? Sabe, é melhor a gente rezar com vontade. O doutor Geraldo me disse, eu nunca fui, mas o papai nunca deixou de me convidar. Não é bonito? Nunca deixe de convidar seu filho, viu? Quando ele for adulto, não o obrigue, porque senão ele se revolta. Os pais decidem pelos filhos enquanto são pequenos, menores, né? Depois de adulto, quem decide é o adulto. Mas nunca deixe de dizer a sua palavrinha e de dar o seu testemunho, de dar-lhe o seu exemplo. Doutor Geraldo, eu nunca fui, o papai nunca deixou de me convidar. Formou-se médico, escolheu Petersburgo e não tinha médico. Todo dia para passar da casa dele até o hospital, Bolinha sabe muito bem disso, passava diante da igreja, sempre fechada, porque Petersburgo nunca teve paz. Um belo dia passando, deu um tal do clique nele. Ele teve aquele pensamento, se meu pai estivesse aqui, ele abriria essa igreja. Chegou em casa, Dora, eu vou jantar, vou falar com o bispo. Ué, você nunca ligou para o bispo, para padre, para nada, o que aconteceu? Me diga aí. Depois do conto, não me disse nada. Jantou, pegou o carro, foi, vou encurtar a história. Ele voltou com um canudinho assim enrolado. Estava lá escrito, autorizado o doutor Geraldo de Souza a presidir a liturgia da palavra para a comunidade do povo de Deus de Petersburgo, desde que não esteja presente um sacerdote. Assinado o senhor bispo diocesano. Até hoje o doutor Geraldo que preside a palavra de Deus em Petersburgo, onde não existe paz. Vou fazer uma pergunta para vocês, homens.
Responda depois de pensar um pouco. Qual foi a porta que abriu a igreja de Petersburgo? Foi a mão do doutor Geraldo que abriu? Foi, sim, senhor. Foi aquele conselho do pai dele. Foi aquela palavrinha do pai que se instalou aí. Veja, não canse de falar para o filho, porque a sua palavra é uma semente que fica. Um dia ela vai dar fruto, viu? Nunca se canse de falar.